Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém! Glória a Deus! Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Hoje, Deus está me concedendo mais um ano de vida. Hoje o velhinho aqui está completando 61 anos, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu agradeço de coração, Pai, pela dádiva da vida, pela saúde e por tudo. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a vida de vocês, ilumine a minha vida também, para que vocês possam entender a mensagem e que eu possa também transmitir a mensagem de acordo como ela é, certo? Tudo à luz da Bíblia. Amém? Que nós possamos dizer assim: quando eu olho para mim, pecador, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para esse grande Deus de amor, eu não vejo como me perder. Vamos para a Bíblia, então. A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Hoje a gente vai falar sobre a origem do amor, certo? Livro de 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Que vocês possam acompanhar comigo. Então vamos lá, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja bem, meus irmãos, o amor verdadeiro, certo? É o amor ágape, é o amor de Deus pelos seus filhos, né? Que significa um amor desinteressado, um amor fraternal, certo? Esse amor, ele não nasce do esforço humano, mas da sua fonte original, que é Deus. Amém? Vamos agora para a essência divina, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eita glória, né? Este versículo, ele vai até o mais profundo do texto, né? João não escreve que o amor é uma das muitas qualidades de Deus, certo? Que Deus possui e que Deus tem. Não. Deus não tem amor, ele afirma aqui. Ele afirma que Deus é o próprio amor. Amém? Portanto, quem vive no ódio ou na indiferença, né, demonstra que na realidade nunca conheceu a Deus de verdade. Mas se você não conhece, entregue a sua vida e passa a conhecê-lo, porque o nosso Deus está de braços abertos para recebê-los. Certo? Versículo 9. O amor demonstrado na prática. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, certo? Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que possamos viver por ele, certo? Deus enviou o seu Filho a este mundo para morrer, para dar, com a morte dele, dar vida para nós, certo? O amor de Deus, ele não é um conceito abstrato ou apenas teórico. Ele se tornou visível e histórico. A prova máxima desse amor foi o envio, né, desse seu único filho, Jesus Cristo, à terra, né? O propósito desta vinda à terra foi nos resgatar da morte espiritual para que vivêssemos uma vida real, certo? Ali na cruz, ele derramou o seu sangue por mim e por vocês, para que nós para que nós para que nós
possamos ficar livre da morte pelo pecado. Só que tem um detalhe, temos que aceitar. Se você não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como seu único e suficiente Salvador, a morte de Cristo não tem valor nenhum para você, certo? Veja bem, a iniciativa ela é sempre de Deus. E aqui Jesus disse, nisto está o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Veja bem, o versículo aqui fala também, enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amém? Veja bem, meus irmãos, falando de amor, esse foi o maior ato de amor de Deus para com a humanidade, entregar o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário. E eu sempre estou falando isso, porque esse é o elo da salvação, certo? A morte de Cristo na cruz do Calvário é o elo da salvação do cristão, certo? Veja bem, o ser humano não tomou a iniciativa de buscar a Deus primeiro. Deus nos amou quando nós ainda éramos indiferentes a Ele, certo? A palavra propiciação significa que o sacrifício de Jesus na cruz pagou totalmente a nossa dívida, os nossos erros, certo? Satisfazendo a justiça divina e nos reconhecendo pela pura graça de Deus, certo? Então, que nós possamos reconhecer este sacrifício. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Veja bem, é fácil um pai amar um filho, uma mãe amar um filho e vice-versa. Um namorado amar a namorada. Mas é fácil você amar alguém que te prejudicou, alguém que não gosta de você, alguém que tentou tirar até a sua própria vida? Não é fácil. Se eu dissesse que seria fácil, eu estaria mentindo. Mas isso só acontece verdadeiramente através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Se o Espírito Santo de Deus tomar posse dos nossos corações, assim nós conseguiremos, amar os nossos inimigos. Graças a Deus que eu saiba, eu não tenho um inimigo, certo? Mas muitas pessoas hoje têm. E não é fácil. Somente com o poder do Espírito Santo na vida de vocês e na minha vida que nós vamos conseguir esta dádiva. 1 João capítulo 4, versículo 12. Como tornar o Deus invisível invisível a um Deus visível? Aí vocês vão me perguntar, mas como assim? A Bíblia vai explicar. Aqui diz assim, o versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado, certo? Deus é espírito e nenhum ser humano consegue enxergá-lo fisicamente, certo? No entanto, quando os seres humanos se amam mutuamente, na prática, o mundo consegue ver o caráter de Deus refletindo nos cristãos, em mim e em vocês, certo? Então, que nós possamos refletir o caráter de Deus, que nós possamos refletir essa luz que é Jesus, certo? Nem Moisés, no auge, certo, da sua vida, ele não viu Deus, ele viu a glória de Deus lá no monte, mas ele viu pelas costas, certo? Agora,
Um dia, a palavra diz que um dia nós vamos vê-lo face a face, vamos contemplá-lo da maneira como ele é. Mas no momento, nós temos que tê-lo sim, em nossos corações. A garantia do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, né? Como podemos ter a certeza dessa união com Deus? A resposta é simples. É a presença do Espírito Santo em nosso interior, certo? É ele que nos convence, é ele que nos capacita. Mas só que aí existe o livre-arbítrio. Se o Espírito Santo falar no seu coração, falar no meu coração, e nós não abrirmos os nossos corações para a entrada do Espírito Santo, ele não vai entrar, certo? Versículo 14, o testemunho dos apóstolos. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser salvador do mundo, para salvar o mundo, né? Aqui João reforça a mensagem, queridos, do Evangelho, dizendo que o Evangelho, ele não é uma fábula inventada, como muitas pessoas dizem, né? Ele e os outros apóstolos conviveram com Jesus, certo? Presenciaram todos os milagres de Jesus, viveram ali com Jesus praticamente 3 anos. Eles presenciaram a crucifixão de Cristo, a morte de Cristo. Eles presenciaram quando Cristo foi elevado ao céu. E eles perguntaram, e agora, o que vamos fazer? Deus disse, deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Amém? A confissão da fé. Versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, amém? Deus permanece nele e ele permanece em Deus, certo? Veja bem, a verdadeira comunhão espiritual começa com reconhecimento público da intimidade e da autoridade de Deus em nossas vidas. Jamais possamos ter vergonha de professar que nós seguimos a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 16, a certeza absoluta. E nós conhecemos e cremos, certo? No amor que Deus tem. Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Eita glória, amém? O cristão precisa passar pelo processo de conhecer, acima de tudo, confiar totalmente no amor divino, certo? João repete a afirmação, Deus não tem amor. Deus, ele é o próprio amor, certo? Versículo 17, né? 1 João capítulo 4, versículo 17. Confiança no dia do julgamento. Amém? Nisto é aperfeiçoado o amor para conosco, para comigo e para com vocês, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo, certo? O amadurecimento, né? O amadurecimento deste amor em nós elimina, certo? O pavor e o acerto das contas finais com Deus. Porque aquele que permanece em Deus, como disse assim, Deus permanece em mim e eu permaneço em Deus, esse não vai ter medo do juízo final, certo? Não precisamos ter medo do julgamento futuro, porque ao agirmos com amor, nos tornamos semelhantes a Jesus, certo? E nós somos realmente semelhantes a Jesus, porque nós fomos criados à imagem e à sua semelhança. Versículo 17, confiança, certo? Perdão, a gente já leu aqui o 17, certo? Vamos lá agora então
para o versículo 18. O amor, ele expulsa o medo. O amor, tudo pode, certo? O capítulo do amor, 1 Coríntios, né? Lá em capítulo 13, ele diz, né? Não adianta eu dar o meu corpo para ser queimado, ou distribuir todos os meus bens aos pobres. Se não tiver amor, nada vale, certo? Veja bem, 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo, né? Porque o medo tem consigo o quê? A pena, certo? E o que teme ao Senhor, ele é o quê? Aperfeiçoado no amor de Deus, né? Quem se sente plenamente amado por Deus, certo? Vai praticar as boas obras e vai contribuir com o seu amor às pessoas vulneráveis também, certo? Isso é o quê? É o amor de Deus em nossos corações. Quando nós temos o amor de Deus em nossos corações, nós sentimos o grande desejo de compartilhar o nosso amor, esse amor que vem de Deus, com os nossos semelhantes. Amém? Versículo 19. A causa e o efeito. Nós amamos, por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Amém? A nossa capacidade de amar a Deus, certo? E ao próximo é puramente a resposta, né, desse tão grande amor de Deus na minha vida e na vida de vocês, certo? 1 João capítulo 4, versículo 20, o teste da sinceridade. Se alguém diz, eu amo a Deus, veja bem, eu apenas estou transmitindo, certo? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus. Então, se alguém diz, eu amo a Deus, certo? Eu odeio o seu irmão, é mentiroso, certo? Pois quem não ama seu irmão, a qual vê, como pode dizer que ama a Deus, que não vê e nunca viu? Certo? Então veja bem, meus irmãos, eu vou ler novamente. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão, esse é mentiroso, certo? Pois quem ama seu irmão, quem não ama seu irmão, a qual viu ou está vendo fisicamente, certo? Não ama, mas diz que ama a Deus, que não vê fisicamente, é um mentiroso, certo? É isso que o apóstolo João escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, certo? João, ele aplica esse texto na prática, né? Certo? Contra a hipocrisia religiosa, certo? É muito mais fácil afirmar em palavras que amam Deus invisível que está nos céus, né? O verdadeiro teste está em conseguir amar o ser humano visível. Essa é, certo? É muito difícil, meus irmãos. É como eu disse aqui no começo. Somente com o Espírito Santo de Deus no meu coração e no seu coração, nós vamos amar os nossos semelhantes, certo? Eu estou falando de mim, eu não sou melhor do que ninguém, mas a partir do momento que eu me converti, eu não me tornei perfeito e nunca vou ser perfeito. Perfeito vai ser só lá no céu. Eu tenho os meus defeitos, tenho as minhas falhas, eu sou um ser humano pecador como qualquer um. Muitas vezes a gente fica chateado, a gente fica magoado e pensa até besteira, certo? Isso é normal, mas como nós somos cristãos e servimos a esse grande Deus de amor,
nós pedimos perdão a Deus e pedimos a presença do seu Espírito Santo em nossas vidas. E agora a gente vai para o mandamento final, né? 1 João 4, 21. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Se você diz que ama a Deus, você tem que amar o seu irmão. Se você diz que ama seu irmão, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, a Bíblia fala, a verdade não está com você. Você está mentindo. É a palavra de Deus que diz isto, né? O texto aqui, ele termina unindo as duas pontas de uma forma inseparável. Não existe dois caminhos espirituais distintos, certo? Amar a Deus e amar ao próximo. E isso é um dos mandamentos de Deus. Amar a Deus em primeiro lugar, certo? E o segundo é semelhante a este, amar o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Glória a Deus. Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia. Que o Senhor, meu Deus, faça nascer nos corações o seu amor. Que seu Espírito Santo, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, tome posse do seu coração. Se você tem mágoa de alguém, se você tem ressentimento de alguém, vai lá e peça perdão, certo? Se a pessoa aceitar, muito bem. Se ela não aceitar, aí é ela e Deus, você fez a sua parte. Porque para que nós possamos herdar o reino de Deus, nós temos que amar a Deus e amar também os nossos irmãos. Senão nós não entraremos no reino dos céus. A palavra é clara e objetiva. Amém? Em nome de Jesus. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Shalom!